E aí, tudo certo? Olha, tem um assunto que vive caindo em concurso e que, quando a gente domina, faz uma diferença enorme na pontuação: tipologia textual. Hoje, a gente vai mergulhar nesse tema, detalhar tudo para garantir aqueles pontos que podem ser decisivos na aprovação. Vamos nessa? Para começar, já vamos com o desafio. Dê uma olhada nessa questão de prova. Bateu o olho e a resposta saltou na tela? Se não, fica tranquilo, tá tudo bem. No final da nossa conversa de hoje, questões como essa vão parecer fáceis demais. Então, para a gente desvendar esse mistério, primeiro precisamos entender a base de tudo. O que é essa tal de tipologia textual? Pensa assim, é como se fosse a planta baixa de um texto. A gente classifica ele de acordo com a sua estrutura, qual é o seu objetivo principal e que tipo de linguagem ele usa. Simples assim. E a melhor parte é que, porque cai nos concursos, o universo se resume a basicamente 5 tipos. São esses aí: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Dominando esses 5, a gente já está com meio caminho andado. Vamos ver cada um deles com calma. Começando pelo texto narrativo. O nome já entrega, né? O objetivo dele é um só: contar uma história. Pode ser um evento real, uma fofoca, um conto de fadas. Se tem uma sequência de acontecimentos se desenrolando no tempo, pronto, é narração. E como é que a gente identifica um texto narrativo na prova? É só procurar por essas pistas. Tem personagens? Acontece em algum lugar, em algum momento? Tem uma historinha com começo, meio e fim? E a dica de ouro: os verbos de ação geralmente vão estar no passado. Ele correu, ela disse, eles foram. Isso grita narração. Agora vamos para o texto descritivo. Enquanto o narrativo foca na ação, no o que aconteceu, o descritivo aperta o botão de pause. A missão dele é outra: é criar uma fotografia com palavras. É detalhar como algo ou alguém é. E as ferramentas para isso são bem claras, olha só. Um monte de adjetivos e verbos de estado, como ser, estar, parecer. O texto vai apelar para os nossos sentidos: o que se vê, o que se ouve, o que se sente. O foco não é o que acontece, mas sim como as coisas são ou estão naquele momento. Chegamos num peso pesado dos concursos: o texto dissertativo. É o famoso texto da redação. Aqui, o jogo muda. O objetivo não é contar, nem descrever, mas sim defender uma ideia, apresentar um ponto de vista e, claro, tentar convencer quem está lendo. A estrutura aqui é fundamental. Um bom texto dissertativo vai ter uma tese, que é a ideia principal, e vai apresentar argumentos fortes para sustentar essa tese. A linguagem costuma ser mais formal, impessoal, e os verbos geralmente ficam no presente, porque está falando de conceitos, de fatos gerais. O próximo é o expositivo. E cuidado para não confundir com o dissertativo, hein? A diferença é sutil, mas crucial. O texto expositivo só quer apresentar informações, explicar um assunto. Ele não quer convencer ninguém de nada, ele só quer expor os fatos. O exemplo perfeito é um livro didático ou uma notícia de jornal. A linguagem tem que ser super clara, direta, objetiva. A informação vem em ordem lógica, cheia de dados, exemplos, tudo para que não reste nenhuma dúvida sobre aquele assunto. E por último, mas não menos importante, o texto injuntivo. Esse é o texto que dá instruções, ordens, conselhos. O objetivo dele é guiar as nossas ações, nos dizer o que fazer. A característica mais óbvia, aquela que a gente bate o olho e já mata a questão, é o uso de verbos no imperativo. Faça isso. Clique aqui. Misture os ingredientes. É o texto de uma receita de bolo, de um manual de montagem ou de uma bula de remédio. É um passo a passo. Certo, agora vamos juntar tudo num lugar só. Esse quadro aqui é para salvar e olhar sempre. É a nossa colinha do bem. Ele mostra o objetivo, os verbos mais comuns e um exemplo para cada um dos 5 tipos. É a ferramenta perfeita para aquela revisão de última hora. Ok, lembra daquela primeira pergunta, lá do começo? Vamos olhar para ela de novo, mas agora com todas essas ferramentas na mão. O texto foca em uma sequência de ações ou em como a cena se parecia. Os verbos indicam movimento ou estado. A resposta, claro, é descritivo. Percebe como o texto está pintando um quadro? Ele usa adjetivos como alaranjados e rosados, verbos como brilhava e pareciam, para caracterizar a cena. A intenção não é contar uma história, mas sim mostrar uma imagem. Vamos para mais um teste rápido? Olhe bem para os verbos destacados: quebre, adicione, bata, leve. O que eles têm em comum? Eles estão contando o que aconteceu ou estão dando uma ordem? Exato!
Pretexto e injuntivo na veia. Esses verbos no imperativo, dando uma sequência clara de instruções, não deixam dúvida. É um guia de como fazer alguma coisa. Fácil, né? Último desafio. Nesse trecho, a missão é encontrar a ideia central que está sendo defendida. O texto está simplesmente informando ou ele está apresentando uma opinião e tentando justificá-la com argumentos? Isso mesmo, dissertativo argumentativo. É um exemplo clássico. Ele parte de uma tese, que é o aumento da violência, e começa a desenvolver argumentos para explicar as causas e sugerir soluções. Fica nítida a intenção de defender um ponto de vista. Para fechar, vamos montar uma estratégia final, um passo a passo para a hora da prova. Primeiro, qual o objetivo principal do texto? Contar, descrever, convencer, informar ou instruir. Segundo, olhe para os verbos, eles são a alma do texto. Terceiro, analise a estrutura geral. E quarto, uma dica de ouro, muitos textos misturam as coisas, mas a questão sempre vai pedir o tipo que predomina. Foco nisso. E agora, para terminar, uma pequena tarefa. Quando for pegar o material de estudo mais tarde, faça esse exercício. Tente classificar os textos que ler. Uma notícia de jornal, o enunciado de uma questão, um artigo de lei. Esse é o melhor jeito de fazer o conteúdo grudar na mente. Bons estudos e até a próxima!